Bom, a questão da mediocridade, um dos primeiros casos que estudou mediocridade foi o próprio Taylor. Taylor, ele era um cara doente, não sei se vocês sabem, mas ele tinha toque. Ele tinha toque de tempo. Então, por exemplo, Frederick Taylor, ele evitava dormir, porque ele achava que dormir era perder tempo. E como ele começou como operário e terminou se tornando um engenheiro de produção, ele levou para todo esse processo dele duas coisas. Primeiro, a melhor maneira de calcular o tempo. Então, por que ele criou o conceito de produtividade? Quanto mais eu produzo em menos tempo, isso é igual a produtividade. Quantidade produzida sobre tempo igual a produtividade. Foi ele que criou isso. E a segunda coisa que ele criou foi o seguinte: como ele era operário e criou a produtividade, ele pensou o seguinte: eu sei como é que o operário trabalha e como eu sei como pode ser melhor, como ser mais produtivo, eu posso pagar por produtividade. Então ele se tornou engenheiro de produção, criou o conceito de produtividade e criou o trabalho pago por produção. A ciência da administração, ela é originada da engenharia de produção. Frederick Taylor, pai da administração, ele era engenheiro de produção e criou a administração a partir do momento que ele disse o seguinte: é possível calcular produtividade, quantidade produzida sobre tempo, é possível padronizar esse processo. Aí ele estudou os tempos e movimentos. Como é que ele fez isso? Ele pegou todos os operários, dividiu os operários pela qualidade do seu trabalho, então ele racionalizou o trabalho. Quer dizer, você faz melhor o quê? Aperta parafuso, você vai apertar parafuso. Você faz melhor o quê? Você monta. Então você monta, depois você aperta o parafuso. E nesse processo ele criou a linha, a escala, não seria a linha de produção que foi mais Ford, mas ele criou uma escala de produção que é muito bem representada no filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Ou seja, existe ali uma sequência onde cada um é especialista num ponto. Por que isso? Porque quanto mais especialista você fica, mais você produz em menos tempo e você utiliza melhor as suas ferramentas. Tempo, movimento, ferramenta. Como ele fez todo esse estudo e passou a pagar por produtividade, ele criou uma grande confusão. Por quê? Ele sabia que todos os operários, independente da quantidade produzida, recebiam um valor fixo. Então, por exemplo, se você produz 10 peças ou 100 peças, o teu salário é R$1.000. Então, o cara que produz 10 peças, o que ele vai pensar? Eu vou continuar produzindo 10 peças, ninguém fala nada, porque eu vou ganhar meu salário fixo, que é R$1.000. Eu produzindo 10 ou produzindo 100, eu vou ganhar 1.000, então eu vou me manter na mediocridade. Só que eu não posso produzir muito, porque senão eu vou estar mostrando para o meu patrão que eu sou capaz de produzir mais, e ele vai me cobrar mais, mas eu também não posso produzir menos, porque senão ele vai me demitir. Então eu vou criar aqui uma mediocridade, ou seja, um meio onde eu fico cômodo, para mim é muito cômodo, não produzir tanto, porque eu entrego para ele o mínimo necessário, mas não produzo o mínimo para ser demitido. Aquele que produzia 100, ou seja, aquele que produzia exatamente o topo do que era possível produzir, ou seja, o topo da produtividade, mais peças por menos tempo, ele começa a se chatear. Ele diz: por que eu vou produzir mais? Se o mesmo cara que produz menos, se o meu colega que produz menos ganha o mesmo salário. E aí Taylor cria um conceito muito louco que está lá no livro dele chamado, pasmem o nome, né? Vadiagem sistemática. Não sou eu que estou criando esse termo, não. É um termo criado. Vadiagem sistemática. Ou seja, você é vadio, que quer dizer o quê? Negligente, irresponsável, sistematicamente. Ou seja, propositalmente. Para quê? Para que você fique na mediocridade. O que isso causou na época do Taylor? Um problema, porque ele era operário, e por ser operário a galera diz: poxa, cara, tu era daqui da gente, aí só porque tu cresceu na empresa e agora é gerente de produção, tu tá cobrando isso da gente. E era justamente por isso que ele cobrava, porque ele sabia como era o esquema, né, de trabalhar só o necessário. E isso atingia e contaminava a todos, porque a grande maioria que era medíocre dizia o seguinte: ó galera, a gente sabe que a gente tem condições de produzir muito mais, mas a gente não vai produzir.
E a gente sabe que se a gente produzir de menos, a gente vai ser demitido. Então vai todo mundo ficar aqui, vai ficar nesse patamar. O que acontecia com aqueles que produziam demais? Eles eram rechaçados pelo grupo. Porque se ele mostrasse para os chefes que produzia mais, o chefe ia dizer o seguinte: se o fulano produz mais, é sinal de que todos vocês também podem produzir mais. E agora eu vou cobrar e vou aumentar as metas. E eles também condenavam aqueles que produziam menos. Por quê? Criavam uma regulação. Tu não quer trabalhar? Vai-te embora. Mas não produz menos não, porque tu vai queimar aqui o filme, né? Nossa imagem vai ficar ruim porque você está trabalhando menos. Naturalmente, os grupos de trabalho criam sua regulação e quando não se paga por produtividade, você gera a mediocridade. Então, quando você tem um emprego, um local de trabalho, onde não tem ascensão, onde não tem talvez bônus por produtividade, incentivos por desempenho, você termina gerando pessoas que vão buscar mais para ganhar mais, você aumenta a produtividade, você cria uma seleção natural de quem não quer nada realmente e vai-se embora, né? O cara não vai aguentar o tranco, mas ao mesmo tempo você cria uma sequela social ali de pessoas que vão fazer com que pessoas boas, que teriam capacidade de produzir e crescer lá dentro, caiam no que o Taylor chamava vadiagem sistemática e você termina perdendo grandes profissionais, no caso da empresa, mas quando se fala no caso do profissional, imagina a quantidade de oportunidade que esse profissional perde porque ele se tornou vadio sistematicamente. E como a mentalidade da maioria das pessoas é uma mentalidade do mínimo esforço possível, é muito fácil você corromper um bom profissional a fazer o mínimo porque ele vai ganhar o mesmo que todos. A não ser que esse profissional tenha um super diferencial e ele passa a pensar o seguinte: peraí, por que eu tenho que seguir essa manada aqui? Por que eu tenho que seguir esse comportamento? Eu vou me destacar. Pô, mas tu vai criar uma desavença entre os teus colegas. Mas o meu desempenho e o meu pensamento de futuro e onde eu quero chegar e a minha ideia de progresso não depende de mim, então eu vou fazer com que isso aconteça. E é por isso que a gente tem o quê? Uma camada de profissionais que se destacam bem menor do que uma camada de profissionais que estão na mediocridade, que estão iguais a todo mundo. E o mercado, que não é besta nem nada, vai querer pagar o medíocre um valor medíocre e vai dar mais espaço para aquele que tem mais desempenho. Então, se você hoje é um profissional que busca ter mais resultados, você vai sofrer um problema, talvez do teu meio, que alguém vai dizer o seguinte: olha aquele cara ali querendo se mostrar, olha aquele cara ali querendo, né, quebrar esse status quo aqui, para se aparecer, a gente fala aqui no Nordeste, né, para se mostrar. Só que esse cara, ele tem uma mentalidade que ele não está nem aí para quem está pensando assim. Por quê? Porque ele quer se destacar. Não estou falando em pisar em ninguém, em maltratar ninguém, mas o cara, quando ele tem uma personalidade, que ele quer ter um desempenho, uma performance melhor para crescer na vida, ele faz toda a diferença para ele, para a família, e no emprego dele ele vai sempre achar aquele cara que vai achar ruim, porque prego que se destaca, leva martelado. Pode ter dois comportamentos. Um, como você fez, sair ou então buscar melhoria lá dentro. Ou dois, cara, não vou me esforçar mais não. Vou para o grupo dos medíocres. Então, essa ideia de vadiagem sistemática, ela nunca vai ser atrasada. É por isso que ela faz parte da administração clássica. Em qualquer era que você for, você vai ter grupos de pessoas trabalhando, não importa se é um operário, se é um grupo de médicos, se é um grupo de professores, se é um grupo de cientistas, se é um grupo de publicitários, se é um grupo de jornalistas. Em qualquer setor você vai ter pessoas que vão trabalhar para fazer o mínimo de esforço possível, o mínimo possível, e pessoas que vão tentar fazer o máximo, só que quando ambas recebem igualmente, esse conceito aqui vai começar a ser mexido. Ou essa pessoa sai para tentar mais, ou ela vai questionar e vai criar desavença com essa, ou ela simplesmente entra na vadiagem sistemática. E aí você vai ter pessoas medíocres, com resultados medíocres, produtividade medíocre, produto medíocre, serviço medíocre, marca medíocre, empresa medíocre, mercado medíocre. Aí qualquer um outro que chegue um pouquinho melhor faz a diferença. E aí o cara diz assim: poxa, eu estava fazendo tudo certo,
Mas as empresas que quebram hoje não são as empresas que fazem coisas erradas, são as empresas que fazem coisas certas por muito tempo. Mas é por isso que o mercado que mais se destaca hoje é o mercado de economia criativa. Por quê? Porque o mercado de economia criativa, que mexe com comunicação, com criatividade, com design, com startups, com desenvolvimento de software, desenvolvimento de novas tecnologias, elas dependem mais de quem? Mais da pessoa do que da instituição. Então, se a pessoa, ela, dentro de uma economia criativa, ela se destaca, ela não necessariamente precisa da instituição. E aí é que nascem os freelancers, desenvolvedores, designers, filmmakers, empreendedores, mentores, o cara que vai criar sua própria startup. A instituição, ela fica menor do que o poder de criatividade e de ascensão do cara que trabalha com a própria criatividade. Ele cria o próprio caminho dele e ele vai. É o que aconteceu com você. Você teve 6 empresas, saiu, montou a sua do seu jeito. Talvez alguém não vá se enquadrar. E isso é um ciclo. Você pega o João Apolinário da Polishop. Você pega o Alexandre da Cacau Show. Um exemplo básico. Basta você pegar o Instagram da empresa, da marca, e o Instagram do cara. Tem muito mais seguidores, muito mais engajamento, muito mais interação. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir pessoas, mas ninguém quer ouvir uma pessoa medíocre, ninguém quer ouvir uma pessoa sem resultado. Cara, tem uma frase de um cara que eu nem gosto muito dele, que diz o seguinte: o resultado cura. E é foda porque o resultado cura mesmo. Assim, tipo, o Odemar pode ser um cara lá no interior de Valença, mas o Odemar, por exemplo, tem um Instagram extremamente engajado, 40 e poucos, quase 50 e poucos mil seguidores. E aí o cara diz assim, cara, esse cara, ele tem resultado. E o resultado, ele sobrepõe muitas vezes a pessoa, a marca. E quem traz resultados são pessoas.